aí, como estão? Aqui é o Jada e você conhece o Bumblebee, aquele Camaro amarelo com rosto de pesadelo e suas inúmeras outras versões estilosas que esbanjam a aura de ser o preferido da franquia. Pois bem, nos anos 80, ele era só isso. Tá bom. Você já sabe. Com a quantidade de tempo que a humanidade já passou, com a marca Transformers existindo, com a nova enxurrada de crossovers, com os Masterpieces elevando o nível e o preço deles pras alturas, com os Studio Series tentando serem o mais visualmente corretos possíveis, às vezes se torna uma tarefa bem difícil parar e olhar pra trás, quase 50 anos pra trás, e entender da onde que a gente saiu pra chegar onde estamos. Antigamente era muito melhor, eu odeio cabeças! O mundo original, fundador, o início dessa série é um dos lugares mais impressionantes de se investigar, porque ao mesmo tempo que algumas figuras são icônicas e sobreviveram ao teste do tempo até hoje, algumas outras eram um crime da natureza. Sim, Hasbro, meu sonho de brinquedo nessa linha de robôs que se transformam em outras coisas era que eles fossem humanos sem transformações, com certeza. Mas principalmente é interessante, pois vários dos personagens que a gente encontra num shopping atualmente são remakes dos que foram criados nessa época. Nostalgia pra nerd vende, isso não vai mudar tão cedo, e como é na maioria, isso também é o caso do nosso robozinho amarelo mais famoso do mundo, Bumblebee. Bumblebee é um dos símbolos mais icônicos do mundo, você não consegue escapar dele. É só escrever Transformers no Google que você se depara com 5 originais e centenas de falsificados. E não tem como negar que ele tem um charme, é uma presença carimbada e garantida em todos os universos e reboots desse mundo. Nos últimos anos, então, ele praticamente virou o protagonista, roubando o papel pra ele em várias adaptações, muito devido aos filmes daquele que não deve ser nomeado, onde ele conseguiu seu primeiro papel no mundo real, servindo como apoio para as nádegas da Megan Fox para expor todo o seu carisma com um jovem Shia LaBeouf e protagonizar algumas das melhores cenas do cinema. Bumblebee. Mas não deixe essas inúmeras versões estilosas ou assustadoras te fazerem esquecer que originalmente ele era menor que o meu dedão. Como dito na vez que eu vendi minha alma para ter um Sunstreaker da G1, Transformers não foi uma invenção da Hasbro, mas sim uma adaptação americana ao mercado de duas linhas japonesas da Takara Tomy, Diaclones e Microchanges, que por sua vez é uma sublinha dentro de uma muito maior chamada Microman, sobre pequenos aliens robôs humanoides que têm tamanho de brinquedo, chegaram na Terra e se disfarçaram de vários brinquedinhos para não serem descobertos. Uma ideia brilhante e um tanto assustadora quando você tem tanta coisa no seu armário e trata eles assim. Variedades nos seus produtos é sempre uma boa ideia. Entendendo isso, os Microchanges foram longe nas suas escolhas de brinquedos que crianças podiam se interessar, minha nossa. E aqui entraram em serviço os pequenos e com um nome muito criativo, Mini Car Robots. Adivinha o que eles faziam? Tem alguma dica? A inspiração para eles era que nossos invasores se vestiram de Shorokyu, uma série de carros colecionáveis da própria Takara Tomy com designs fofinhos que fazem muito sucesso pelo Oriente, até tendo jogos de videogame como esse do PlayStation 1, que se autodeclara o primeiro Car PG. Eu não sei se tem muita competição. E sério, você tem que amar a magia dos Transformers japoneses, a cara de pau que eles tinham com alguns designs e nomes eram impressionantes. Mini Car Robo, Watch Robo, Gun Robo. O que? Ele vai se transformar em um tocador de cassete? Pois homem cacete será! Meu Deus! Assim, quando a Hasbro adquiriu as licenças, toda essa grupo foi lançada pra cá e com muita sorte eles trocaram os nomes. A história de origem dele é um tanto desconhecida para algo tão popular, tal como o seu primeiro boneco. Então hoje será a minha missão de espalhar a palavra desse brinquedo de 1984, 41 anos depois, para as duas pessoas que se importam. Apesar de eu adorar a G1, é complicado de falar muito deles, porque eu com certeza não ganho bastante pra isso e pagar R$100 pra cada centímetro deles só pra ter um da época é uma péssima ideia. Por sorte, diferente daquela Lamborghini bolada que a Hasbro jura que perdeu o projeto original, Bumblebee e os outros mini cars estão muito bem, obrigado. E esse Bumblebee G1, no caso, é um relançamento vintage de 2017 da Hasbro, e que você pode encontrar agora mesmo na Amazon por um preço bem menos criminoso e ficando em promoção direto. E caso você queira um, você é muito esquisito, clique no link da descrição e compre essa figura ou absolutamente qualquer outra coisa depois de entrar por ele, que já vai nos ajudar bastante. E piadas à parte, você vai querer um
Afinal, logo quando ele chega na sua casa, você já sente a diferença entre os tempos, vindo numa cartelinha diretamente das lojas de R$1,99, super fininha, com um teco de plástico segurando o boneco e muita fé que ninguém vai roubar. Detalhes especiais vão para a logo antiga da Hasbro e o apoio oficial da Volkswagen. E precisamos comentar desse design mágico da capa. Os quadradinhos laranja no fundo são cinema, e o desenho do Bumblebee, questionável no mínimo, com uma logo torta e esse rosto que não é um rosto, é brilhante. A traseira também é o ápice, com a primeira logo realçada pela arte original, com Optimus mais bizonho já feito e com uma descrição com a lore do personagem junto de um gráfico de habilidades. Precisamos focar no texto também, cheio de grandes aspas. O mais improvável pode ser o mais perigoso. Ele é o mais eficiente em termos de energia. Ele tem a melhor visão de todos. Ele nem tem olho! Tirando ele da cartela, justificamos o 4x3. Os anos 80 voltaram, foda-se as 3 dimensões. O mundo robô vem com seus espetaculares 8 centímetros, que é um tamanho legal, bem dentro da média, quando está frio. E o design é espetacular. Pés que são à frente do carro e dane-se. O tronco é um carro inteiro com direito a mamilos de espelho, ombreiras nada suspeitas de carro e o melhor de tudo, os braços, que só não são braços. É impossível olhar para essas duas rodas conectadas com uma barra preta e achar que isso é um braço. Essa mini mão esculpida só não serve para nada, é lindo. A cabeça é interconectada o tempo inteiro com a traseira do carro, forçando ela a ser 2D, também é o ápice do design. Masterpiece tá mais pra Master Shit. Isso é um masterpiece. O mais triste ou não, dependendo da sua visão, é que esse relançamento trocou a Red Sculpt, que originalmente era baseada naquela desculpa tosca para rosto robô do desenho. Então não é igual à versão original, o que pode ser triste, mas precisamos elogiar que pelo tamanho microscópico dela, o design mais moderno ficou muito bonito, a pintura é 10 de 10. Inclusive, outra mudança fica na pintura, tendo detalhes a mais acrescentados, então acho justo dizer que é uma mudança para melhor. Minha maior dúvida, porém, fica com a placa da cabeça, que originalmente ficava com um adesivo enorme dos Autobots e foi trocada por esse outro que eu só consigo descrever com um... É um gosto adquirido, não tem como eu tentar negar isso. Depois de mostrar pra vocês o crossover mais foda que eu já vi, chegar em 2025 com esse fóssil dizendo: olha gente, olha como essa coisa minúscula com essas costas é genial. É difícil de convencer, mas é verdade. Esse Bumblebee é Transformers. Hoje a gente discute de Kibble encher o saco em vários casos, mas nessa época eles não queriam nem saber, vestiam a roupa de carro com todo orgulho. Esse é o brinquedo que a gente quer vender. Ele é um robô que vira um mini carro. A articulação dele é mexer os aspas braço e só, nada mais e nada menos. Mesmo sendo pequeno, é impressionante, ele funciona tão bem ou até melhor do que outros bonecos da G1 do seu tempo, até abrindo o caminho para futuros miniformers. Mesmo com todos esses defeitos, ele se torna um exemplo perfeito de como essa ideia tão simples não precisa nem de muita evolução para se tornar muito épica e acender a imaginação das crianças no mundo inteiro. Agora vamos transformar ele, porque nem eu tô acreditando mais no que eu tô falando. Já acabou? Pera, vamos de novo. Uau! A transformação do Bumblebee é tão complexa e tão cheia de movimento que ela acabou antes de eu terminar essa frase. O negócio é tão sério que todo o manual dela vem na traseira da caixa em 3 quadradinhos, mas te falar uma parada aqui, eu meio que tô viciado em transformar ele. O nível de fidget toy aqui é supremo, tudo é gostoso de fazer, empurrar ou puxar os braços, fechar as pernas, a magia da cabeça e tudo isso chegando no resultado final, que é impossível de não amar. Ele não vira um simples Beetle, um Fusca, ele é um Chorokil, ele é um carrinho chibi, que é a coisa mais fofa. Com suas proporções redondas, super exageradas, uma roda muito maior que a outra, com a borracha mais dura que eu já vi, mas eu não quero reclamar, e que articula como manteiga. É uma delícia de brincar com ele. E crédito pra engenharia, nada de robô aqui. Além do jeito das rodas encaixarem, sendo uma mais alta que a outra, só que ainda ficando na mesma altura, é coisa de gênio. Olha pra isso. Se você não ficou encantado querendo um,
é caso de hospício. Novamente, não tem como dar nota num negócio desse, é como querer avaliar a primeira rota que os Neandertais fizeram milênios atrás. Isso aqui é um pedaço da história. Esse pode não ser o G1 original, ele pode ter mudanças bruscas em algumas áreas e melhorias em outras, mas este relançamento tem muito valor, não apenas para nos deixar experienciar o que crianças de décadas atrás passaram, como também para entender como chegamos aqui. Se existem Bumblebees mais badass hoje em dia, se existem miniformes melhores, se existe escala nesse mundo com personagens maiores e menores, se esse personagem recebe versões Studio Series e Gamers Edition que vocês não param de pedir toda semana pra eu falar sobre, é tudo graças a esse cara. Esse primeiro Bumblebee G1, esse dedão, é tão importante pra história da humanidade Como Francisco Ferdinando.